Olá, eu sou Heloísa, enfermeira, instrutora do método de ovulação Billings há 25 anos, trabalhando atualmente somente com o ensino do método de ovulação Billings na Confederação Nacional de Planejamento Natural da Família, o Semplafan UOMB Brasil. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o método de ovulação Billings, pois eu observo que muitas pessoas dizem que elas desconhecem o que é o método de ovulação Billings e também eu percebo que muitas pessoas confundem quando falam em método de ovulação com outros métodos naturais. É importante ter bem claro que ao ensinar o método de ovulação Billings, nós estamos orientando o casal a uma vivência sadia da sua sexualidade e também como ele vai aprender a reconhecer os sinais de fertilidade e infertilidade. O método é simples, eficaz. Atualmente nós temos uma eficácia de 99% para quando o casal quer adiar uma gravidez ou evitá-la. E também temos uma eficácia de 78% para os casais que desejam engravidar. E aqueles casais que têm uma baixa fertilidade, nós nas últimas pesquisas descobrimos que o método ele tem uma eficácia de 65%, o que eu acho bastante considerável, né? Visto que muitas vezes não é uma opção direta para o casal. E atualmente muitos têm nos procurado e depois de várias tentativas de gravidez de forma muitas vezes não muito corretas e depois usando o método rapidamente eles conseguem a gravidez somente com a autoobservação. Bom, vamos lá. O que é o método de ovulação Billings? Então, o método de ovulação Billings, ele é um método natural de regulação da fertilidade. Ele ensina a mulher a reconhecer em seu corpo os sinais naturais de fertilidade, que nada mais é do que a percepção do muco cervical. O nosso sistema reprodutivo, ele é maravilhosamente complexo, mas os sinais que ele nos dá, eles são bastante simples, ajudando-nos a identificar os períodos férteis e inférteis nos nossos ciclos menstruais. Bom, mulher, você pode ter notado diferentes tipos de fluxo ao longo do seu ciclo menstrual. Pode estar perguntando, mas onde é que eu vou perceber esse fluxo? E a resposta é simples. Esse fluxo ele é produzido e ele é observado na abertura vaginal. Isso porque a cervix, ou melhor, o colo uterino, ele produz diferentes tipos de muco em resposta às mudanças de níveis hormonais durante o ciclo menstrual. Uma vez que a gente esteja familiarizado com essas mudanças, nós vamos ser capazes de identificar os padrões de fertilidade e infertilidade no ciclo menstrual. Bom, olha, o método de ovulação Billings, ele foi estudado, desenvolvido pelo casal John e Evelyn Billings há mais de 50 anos. Através de investigações científicas que demonstraram que o muco cervical é o sinal mais confiável de fertilidade. Então, o método de ovulação Billings, ele tem uma série de vantagens sobre os outros métodos de regulação da fertilidade. Uma característica única do método é ser capaz de reconhecer quando você está infértil, bem quando você está fértil. Assim, você pode estar confiante e saber que você está infértil ou fértil em qualquer dia especial e decidir quando ter relações sexuais, dependendo do que você deseja, se deseja alcançar ou adiar uma gravidez.
Quando você decidir o momento certo para ter um bebê, o método pode ser usado para conseguir a gravidez. Saber como identificar o seu período fértil e o ápice da sua fertilidade otimiza você a reconhecer as chances para conceber. Além do mais, o método ele ajuda a mulher a proteger a sua saúde reprodutiva. Depois que você aprender a reconhecer o que é normal em seu ciclo menstrual e os padrões de músculo cervical, você vai ser capaz de identificar o que não é normal. Se você notar irregularidades, tais como sangramento anormal ou um padrão incomum de fluxo, você saberá que deve investigar isso. Todo instrutor, ele é capaz de reconhecer os padrões que não são normais no ciclo menstrual da mulher, mas ele também tem a consciência de que ele não pode assumir, resolver quando há um problema que não é da sua alçada. Então ele vai ser capaz de encaminhá-lo para um acompanhamento médico ou para uma investigação. Bom, como que funciona? Nós sabemos que a partir de extensa pesquisa científica, que o muco cervical é essencial para a fertilidade. Ele protege e nutre os espermatozoides para eles manterem a sua capacidade de fertilização. Ele forma canais que ajudam os espermatozoides, através do seu sistema reprodutivo, de conhecer e fertilizar o óvulo. E ele age como um filtro, destruindo todos os espermatozoides imperfeitos. Bom, eu sempre digo, Deus é perfeito na sua criação. Não adianta nós pensarmos que há coisas erradas. Muitas vezes nós mesmos é que colocamos a nossa mãozinha, né, para interferir naquilo que é perfeito, na criação de Deus. Então, a chave para você entender o que você sente na abertura vaginal, chamada vulva, então toda a parte externa da região genital, nós conhecemos e chamamos de vulva. Então, quando você faz as suas atividades normais, você caminha, você anda, você se movimenta. Nesse momento, então, você pode perceber o que você está sentindo no seu genital externo. Pode ser que você se sinta seca. Pode ser que você se sinta seca e veja algum tipo de fluxo na sua roupa íntima. Mas também pode ser que você não se sinta seca, que você sinta uma umidade constante. O que importa é que nós tenhamos que aprender a partir de agora que a fertilidade e a infertilidade nós vamos reconhecê-la através de padrões. O que é um padrão? Padrão é algo que se repete, é algo que ao longo do tempo ele vai se repetindo. Então, o padrão básico de infertilidade é aquele padrão que começa logo no final da menstruação e vai até a véspera da menstruação seguinte. Então, este é um padrão básico de infertilidade. Nós vamos notar que ele é um padrão que é igual. Se o ciclo for um ciclo de menor que 35 dias, ele só tem uma forma de ser. Ou ele vai ser um padrão seco, ou ele vai ser um padrão de umidade, porém essa umidade será uma umidade que não vai alterar, será uma umidade igual todos os dias. Então, é possível que a mulher entenda se ela está infértil, porque ela vai observar que todas as vezes que ela for sentir essa sensação igual, ela vai perceber que isto é infertilidade. Já o padrão de fertilidade, ele é um padrão que se desenvolve. Ele começa com uma umidade e
vai depender de mulher para mulher, ele vai alterar. Então hoje eu estou úmida, amanhã eu estou molhada, depois da manhã muito molhada, depois eu vou estar escorregadia, extremamente escorregadia. Temos que raciocinar pensando que na medida em que o nosso ovário ele vai amadurecendo o óvulo, esse óvulo ele vai produzindo dentro dele o estrogênio, que é o hormônio da fertilidade. Então, na medida em que o estrogênio vai aumentando também a sensação de molhada e a mulher vai sentindo a sensação escorregadia. Bom, o padrão de fertilidade, então, é um padrão que se desenvolve, é um padrão que muda da sensação de umidade até a sensação escorregadia. E ele vai terminar, esse padrão termina com a sensação lubrificada, escorregadia. Muitas vezes a mulher pode não ver muco nenhum, mas ela sabe que o ápice da fertilidade é o último dia em que ela vai perceber o seu genital escorregadio. Para isso, ela não necessitará fazer nada que ela não faça normalmente. Ela não vai se tocar, ela não vai pôr o dedinho para saber, como a irmã Marta dizia, não é para pôr o dedinho em lugar nenhum. Por quê? Porque a fertilidade você sente. Se não está sentindo nada, é nada realmente. E muitas vezes as mulheres ficam preocupadas em ver o muco, e aí o que acontece? Elas podem não estar vendo muco nenhum, estar com sensação escorregadia, e aí ela pode ainda pensar, bom, eu posso marcar meu ápice, foi tal dia que eu vi o muco, clara de ovo e tal. Não. A fertilidade, ela vai depender da sensação de lubrificação, da sensação do seu genital escorregadia, como se tivesse passado óleo no genital externo. Não preciso de passar nada para sentir, é a sensação normal. Só para a gente lembrar, muitas vezes nós estamos em situações, já se nós recordamos, já tivemos em situações em que a gente estava em algum lugar e de repente sentiu que veio a menstruação. Nossa, desceu alguma coisa. E aí quando a gente vai ao banheiro, chega lá e se surpreende. Não é nada, não estou vendo sangue. Então, isso é para você identificar muitas vezes. Isso não acontece com frequência, acontece raramente. Isso é um sinal de que você está fértil. O sinal da fertilidade, então, ele é sentido espontaneamente, sem pôr mãozinha, sem passar papel higiênico. Por favor, esqueçam do papel higiênico. É só para sentir espontaneamente, quando você se movimenta, quando você anda. Agora, é importante saber que para ser usuária do método de ovulação Billings, você tem que manter a anotação de um gráfico. E essa anotação deve ser diária. Sempre a gente diz assim, o gráfico é importante, por quê? Porque a mulher muitas vezes, ela pensa assim, mas um gráfico, como que eu vou fazer para anotar no gráfico? É tão pequeno o espaço, eu vou anotar numa folha de caderno. Não, senhora. A anotação é no gráfico. Por quê? Porque eu tenho que ter a visão. Essa visão tem que ser uma visão ampla. Eu tenho que ver o ciclo todo, certo? Eu vou colocar para vocês também um gráfico oficial para que vocês possam, aquelas que desejam fazer o uso do método, possa fazer um download para que depois possa fazer fazer cópia e fazer anotação. Uma outra coisa importante, é importante que eu tenha a anotação no papel mesmo, que eu possa olhar o papel, né? Porque uma coisa é você ter lá guardado no seu computador, a outra coisa é você ter esse papel na sua mão. E que horas que eu vou fazer essa anotação? Sempre à noite, antes de deitar-se. Antes de deitar-se, então, a mulher ela vai anotar com 2 palavrinhas o que ela sentiu
no seu genital externo durante o dia, quando ela andava, ela se movimentava espontaneamente, e quando ela foi ao banheiro, o que ela viu na sua roupa íntima, se ela viu algum tipo de fluxo, porque muitas vezes a gente pode se sentir seca, mas quando a gente vai ao banheiro, a gente vai ver que tem lá algum tipo de fluxo no nosso genital, ou melhor, em nossa roupa íntima. Então, não é para ficar namorando a sua calcinha para você me dizer o que você tem nesse fluxo aí não, tá? É importante que você observe o que você está vendo e você relate com 2 palavrinhas o que você viu. Ah, eu vi algo cremoso e branco. Então eu preciso da consistência e também da coloração. Ah, e também esqueça esse negócio de ficar pegando piolho debaixo da asa da galinha, porque muitas vezes a mulher fica lá procurando o muco, aí você fala pra ela e ela vem pra você e fala assim, nossa, eu tava com muco transparente, clara de ovo. E aí quando eu começo a conversar com ela fala assim, ó, tá vendo, ó, eu não tô vendo nada, mas ela tá vendo ali, um muco transparente, clara de ovo. Então, nada de pegar muco, não precisa, é só você sentir, ok? Então hoje, a lição nossa é o seguinte, você vai observar o que você sente na sua vulva quando você caminha e vai procurar perceber, quando você vai ao banheiro, o que você vê na sua roupa íntima. À noite, você vai pedir ao seu esposo para que ele faça uma pequena anotação do que você sentiu e do que você viu. É importante que ele fale a mesma linguagem que você sempre use as mesmas palavras para descrever as mesmas sensações e observações, tá? Olha, como instrutora há 25 anos, eu sei o que acontece muitas vezes. Então, por favor, use sempre as mesmas palavras para descrever as mesmas observações. Então, vamos lá? Onde eu vou observar mesmo? Na vulva, no genital externo. Quando que eu vou observar? Quando eu caminho, quando eu faço as minhas atividades. E o que eu vou observar? O que eu sinto espontaneamente. E o que eu vejo quando eu vou no banheiro e olho na minha calcinha. E aí? Senti e vi. O que eu devo fazer? Eu devo anotar. Então, eu devo colocar num gráfico. Esse gráfico ele vai ter 35 dias de ciclo. Você vai anotar lá o que eu sinto e o que eu vi, ok? Aí, depois que eu anotei o que eu senti, o que eu vi, ou, de preferência, eu vou pedir ao meu esposo para que ele faça a anotação. Assim ele se inteira, eu posso conversar com ele, eu posso explicar para ele o método também. Porque, lembra que eu disse, o método ele é importante porque ele resgata no casal a sexualidade, a cumplicidade, o namoro cristão. Então, você vai fazer as suas anotações e depois de 2 semanas de anotação, você vai procurar, então, entrar em contato conosco para saber se tem uma instrutora próxima de você e para passar também as suas observações, caso não tenha uma instrutora próxima de você. Bom, a gente não sabe como está a sua situação de fertilidade. Então, neste caso, a minha orientação é abstinência nessas 2 semanas. Olha só, vamos aproveitar, namorar, passear, né? Trocar carícias, que podem ser essas carícias, uma pequena recordação que eu vou deixar, um bilhetinho, carícia que pode ser uma ligação. Muitas vezes a gente liga para dizer que o quanto a gente gosta do outro, o quanto ele é importante na nossa vida. São essas as carícias que vocês devem fazer. E o método é importante e ele resgata exatamente o valor das pequenas coisas que devem nos dar prazer.
prazer de estar com o outro, prazer de conviver, prazer de ser aquela esposa, de ser este marido para esta esposa. Então é isso aí, fazer a anotação diária, abstinência 2 semanas e passar para nós, depois de 2 semanas, as suas observações, contando de qual cidade você é, para que eu possa encaminhar um instrutor mais próximo, ok? Então, obrigada pela atenção, espero ter colaborado e até um outro momento. Tchau!